Professor Gustavo Sampaio, quero chamar o senhor nessa nossa conversa sobre as circunstâncias e trazer uma outra arte que nós preparamos, que é o presidente Lula ganhou de presente, né? Essa indicação do ministro Luiz Roberto Barroso neste mandato não era esperada. E se ele for reeleito ou se ganhar um presidente de direita, olha o que acontece no próximo mandato, né? Para o próximo presidente eleito. Ministro Luiz Fux se aposenta em abril de 2028, ministra Carmen Lúcia se aposenta em abril de 2029 e o ministro Gilmar Mendes se aposenta em dezembro de 2030, ainda é uma incógnita, né? Porque em dezembro, perdão, de 2030 é uma incógnita, não dá para saber se daria todo o tempo ali de fazer as sabatinas, fazer todo o processo ainda durante o mandato do próximo presidente eleito. O que apontam para o senhor, professor Gustavo Sampaio, essas circunstâncias do próximo presidente, se for Lula, que indicou aí já vários, né, indicou Cristiano Zanin, indicou Flávio Dino, vai indicar agora o sucessor de Barroso, se for Lula, ou se for um presidente de direita, porque já temos 2 ministros indicados por um presidente de direita, que foi Jair Bolsonaro. O próximo presidente terá à sua disposição 3 vagas no Supremo Tribunal Federal. E isso é decisivo, Raquel. Eu quero dizer, sendo assim muito duro, cru e frio, nunca grosseiro, mas frio na análise, que a disputa pelo Supremo Tribunal no Brasil, pela Suprema Corte nos Estados Unidos e por cortes constitucionais mundo afora tem sido pedra fundamental de governabilidade, entende? Então, você veja que o próximo presidente, se ele vai indicar 3, isso é muito importante, até porque, se é verdade, como se diz, que há uma afetação político-ideológica de alguns juízes de Corte Suprema com os seus respectivos indicantes, com os governos que os indicam, Raquel, embora o professor Oscar Vilhena magistralmente tenha dito muito bem que nem sempre existe essa fidelidade no Brasil, nós temos que observar que, no caso do PT, a indicação de alguém no lugar do Luiz Roberto Barroso já é uma indicação em cima de uma indicação feita pelo próprio partido. Não vamos nos esquecer que o Partido dos Trabalhadores permaneceu durante 13 anos e meio a indicar ministros do Supremo e que muitos dos que podem se aposentar agora são originários do próprio Partido dos Trabalhadores em termos de indicação. E aí você veja, para concluir, Raquel, nos Estados Unidos da América, em que a vitaliciedade ela não é limitada aos 75 anos, o ministro pode seguir até o fim de sua vida, aconteceu um caso que nos destaca aqui uma observação importante. A juíza Ginsburg, que faleceu aos 87 anos, tinha sido anos antes abordada pelo presidente Barack Obama para se verificar se ela não preferiria se aposentar para que ele indicasse alguém mais jovem, de modo que perdurasse mais tempo na Suprema Corte uma indicação democrata. Ela não aceitou isso, naturalmente, foi até o fim de sua vida, e quando ela faleceu, a indicação foi feita pelo Partido Republicano, que estava no poder. Então, a aposentadoria do ministro Barroso agora, eu acho que ela convida o Partido dos Trabalhadores, de certa forma, fazendo uma análise do realismo político-jurídico, a indicar alguém com uma idade de permanecer pelo menos 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Porque se houver próximos governos conservadores, a esquerda terá garantido a presença de vozes consentâneas à sua ideologia por mais tempo na Suprema Corte. Mas, ainda assim, agora para concluir mesmo, eu creio, como professor Oscar, que a força é muito grande na indicação de uma mulher. E acredito que a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, atual presidente do Superior Tribunal Militar, que foi a primeira mulher indicada ao Superior Tribunal Militar pelo presidente Lula em 2007, ela pode ser uma voz a ter uma fidelidade com o perfil ideológico do Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, representando o ascenso de uma mulher que, afinal de contas, chegaria a um tribunal que hoje só tem uma ministra. O Supremo Tribunal Federal, em 11 juízes, hoje tem 10 homens e uma mulher. Faz todo sentido que o presidente Lula da Silva faça a indicação de uma jurista
a Corte Suprema do Brasil. Quando eu digo todo sentido, do ponto de vista da lógica da racionalidade política e da administração das relações entre os poderes. É como eu tenho visto agora, Raquel. Mas tudo isso, claro, a conferir. Oxalá, faço votos. Professor Gustavo Sampaio, professor Oscar Vilhena, minhas apurações infelizmente não indicam isso, mas faço votos. Acho que o Supremo Tribunal Federal precisa de mais representação feminina. Quero agradecer muito o professor Oscar Vilhena e o professor Gustavo Sampaio pela participação hoje em Poder e Mercado. Abrilhantaram hoje o nosso debate sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigada, eu e Graça agradecemos muito. Boa noite aos dois.